Um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato e um na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Qual que seria a alternativa correta aqui dessa questão? Ó? Letra A, 2 patos. Letra B, 3 patos. Letra C, 5 patos. Ou letra D, 6 patos? E aí, você saberia responder essa questão aqui? Achou ela fácil, difícil? Já comenta aí embaixo nos comentários, ó, se você conseguiu resolver ou não, e qual que foi a sua estratégia aí, qual que foi o seu raciocínio que você pensou para chegar na sua resposta. Eu quero saber se vai ser uma maneira diferente da que eu vou explicar aqui nessa aula. Então, ó, faça isso antes de ver aqui a resolução do vídeo. E para você que está chegando agora no canal, ó, seja muito bem-vindo ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente nesse canal conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica e ó, lá do básico ao avançado. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, assim como esse aqui do pato, clique agora mesmo em inscrever aí embaixo do vídeo e deixe seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Então, ó, se você deixar seu like aí, compartilhar com um amigo, desafiar um familiar, vai ser muito importante aqui para o crescimento do canal, você vai estar ajudando o meu trabalho, tá ok? Então eu vou ficar muito grato se você fazer isso. E ó, já verifica aí se você vai acertar ou não essa nossa primeira questão aqui de raciocínio lógico aqui do vídeo. Bom, se eu tenho um pato, pessoal, ó, entre dois patos, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou colocar aqui, pessoal, pato como se fosse o P, certo? Para não fazer um desenho aqui, porque eu não sou muito bom de desenho assim, então, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter um P aqui e um P aqui, certo? Ó, 3 patos aqui, ó, a nossa primeira afirmação, ó, porque tá falando, ó, eu tenho um pato entre dois patos. Então, ó, o meu pato entre os dois patos é esse aqui, tá aqui no meio, certo? Então, ó, beleza, ó, 3 patos aqui tá fazendo sentido essa nossa afirmação. Aí que eu diz aqui, pessoal, ó, eu tenho um pato atrás de um pato e um na frente de outro pato. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, ó, porque eu tenho um pato atrás de um pato. Beleza, ó, eu tenho este pato atrás deste pato aqui, ó. Ok, um pato atrás de um pato. E um na frente de outro. Beleza, ó. Esse pato aqui, ó, tá na frente desse aqui. Então, ó, esse pato que tá atrás de um pato tá na frente deste pato. Então, ó, beleza. 3 patos ainda tá satisfazendo a nossa expressão aqui, ó, nossa afirmação. Então, de quantos patos estamos falando? De 3 patos, certo? Ó, estamos falando de 3 patos. E aí, você concorda com esse pensamento aqui? Achou uma resposta diferente, um raciocínio diferente? Comenta aí embaixo nos comentários para a gente debater essa questão aqui, ó. Se você não acertou, não fica preocupado não, ó. Já vou colocar o próximo desafio aí na tela para você tentar resolver. Quantos triângulos você vê na figura aqui, ó? Qual que seria a alternativa correta aqui, pessoal? Ó, seria a alternativa A, B, C ou D? Vou dar um tempinho aí, ó. Tenta resolver e coloca aí nos comentários. Pessoal, qual que vai ser a nossa lógica de pensamento aqui para a gente encontrar a resposta dessa questão, ó? Mas eu vou avisar aqui, pessoal, essa questão aqui, embora ela seja fácil, né? Ela tem um nível de resolução fácil, muitas pessoas elas esquecem aqui de contar um quadrado que faz toda a diferença na nossa resolução, beleza? Olha só, como que a gente vai descobrir aqui, pessoal, quantos triângulos tem nessa figura? Primeiro vamos contar, ó, os triângulos que estão em vermelho, pessoal. Ó. A gente teria ó, um triângulo aqui, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, beleza? Ó, vou anotar aqui do lado, ó, 6 triângulos. Mas agora eu tenho ó, 3 triângulos brancos, beleza? Ó, um aqui, 2 aqui, 3 aqui, beleza? Ó, 3 triângulos aqui em branco. E agora, pessoal, seria aqui então só 9 triângulos? Não, né? Não seria só 9 triângulos. Aí a pessoa vem aqui, ó, beleza, eu tenho um triângulo grandão então. Ó. Vou colocar aqui, ó, mais um triângulo. Seria 10 triângulos, pessoal? Não, não seria. 9 não seria 10 triângulos. Aqui tá onde muita pessoa erra, beleza? Onde muitas pessoas erram aí. Por quê? Porque tá faltando aqui, pessoal, a gente contar mais 3 triângulos. Eu vou pegar até uma caneta aqui, ó, para destacar para você onde que vai estar esses nossos últimos 3 triângulos. Olha só, pessoal, ó. Se eu pego, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho um triângulo, beleza? Ó, eu tenho um triângulo aqui.
E agora, pessoal, ó, se eu pegar outra cor aqui para você ver, ó. Se eu pego a mesma coisa, ó, daqui até aqui, ó, beleza? Eu tenho mais um triângulo diferente. E agora, pessoal, ó, se eu pego ainda além, ó, daqui até aqui, ó, eu vou ter o nosso 13º triângulo, beleza? Então a gente tem, ó, mais 3 triângulos nessa combinação aqui, ó. Então, ó, mais 3 aqui. Agora a gente só basta somar aí, beleza? Ó, 3 mais 6, 9, mais 1, 10, beleza? Mais 3, 13. Então a nossa resposta aqui, ó, vai ser letra C, 13 triângulos. E aí, você acertou essa questão? Errou? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Ó, qual animal ocupa a posição 741 da sequência? Qual que seria aqui, pessoal? Ó, seria a tartaruga, o cachorro, o macaco ou a coruja? Se você saberia responder, já coloca aí embaixo aí nos comentários desse vídeo. Vamos fazer esse nosso acordo aqui, ó. E comenta aí qual que é o raciocínio lógico que você utilizou, porque eu quero saber se você pensou de uma maneira diferente da que eu vou explicar aqui, tá ok? Essas questões sempre envolvem aí um raciocínio lógico que pode depender de pessoa para pessoa. Como que a gente faria para responder aqui, pessoal? Ó, primeiro de tudo, a gente tem que verificar o seguinte, ó. Aqui, ó, nessa sequência dada, pessoal, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 animais diferentes, pessoal, ó, que é a tartaruga, o cachorro, o macaco e a coruja. Aqui já se repete, pessoal, tá vendo? Ó, a partir daqui, se repete de novo, ó, 1, 2 e assim por diante. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, a minha posição 1 vai ser igual à minha posição, ó, minha quinta posição aqui, certo? Sempre 3 casas aqui, ó, pulo 3 casas, a próxima vai ser a tartaruga de novo. Isso serve para o cachorro, serve para o macaco, serve para a coruja, pessoal. Eu pulo 3 casas, a minha próxima vai ser o meu animalzinho de novo. Então, isso significa o seguinte, pessoal. Se eu tenho uma posição dada aqui, ó, se pede a minha posição dada aqui, se eu dividir, ó, esse número por 4, pessoal, certo? Se eu dividir esse número por 4, isso significa que eu vou passar essa sequência aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, N vezes, e o resto dessa nossa divisão vai ser a posição restante, certo? Olha só, vamos dividir primeiro esse número aqui, pessoal, ó, 741 por 4, você vai ver, vai ficar bem mais fácil de entender. Lá na apostila eu explico como se faz essa divisão aqui, pessoal, de uma maneira bem simples e prática. Mas basicamente aqui, ó, eu vou tentar achar aqui um número mais próximo de 7, multiplicado, que seja múltiplo de 4. No caso seria 1. Aqui eu coloco o nosso 4, certo? 7 menos 4, 3. Vou abaixar o nosso 4 aqui, ó, certo? O próximo número mais perto de 34, múltiplo de 4, é o 8, certo? Ou seja, 8 vezes 4, 32. 34, pessoal, menos 32 vai ser 2. Eu abaixo o meu 1 aqui, ó. Número mais perto de 21, pessoal, ó, vai ser o 5. 4 vezes 5, 20. Resto 1, pessoal. E o que isso significa, pessoal? Ó, resto 1. Resto 1 vai significar o seguinte, pessoal. Eu passei essa sequência aqui, ó, 185 vezes e parei na posição 1, na primeira posição. E quem que tá na primeira posição aqui, pessoal? Ó, eu disse que a tartaruga seria a primeira, o cachorro a segunda, o macaco a terceira e a coruja a quarta. Então, ó, quem tá na nossa posição 1 aqui é a tartaruga. Então, por isso que a nossa resposta a essa questão aqui, ó, letra A, tartaruga. E aí, você acertou, errou? Comenta embaixo para mim na descrição, aí embaixo dos comentários, tá ok? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Sempre vai colocando aí embaixo se você acertou ou não, porque assim, lá no final do vídeo, você vai ter aí uma noção de quantas questões você acertou, tá ok? Então, vamos para a próxima questão aqui. Se Eva é 6 e Neuza é 30, então Adão é 2, 4, 6 ou 8? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Pessoal, como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? Se Eva é 6 e Neuza é 30, então Adão é... Primeiro, pessoal, tem diversas maneiras que a gente poderia pensar aqui, raciocinar, para chegar numa conclusão do que seria esse número aqui, ó, depois do nome. Se seria relacionado ao número de letras, seria relacionado ao número de vogais. Mas aqui, pessoal, ó, eu já vejo que não está relacionado ao número de letras. Por quê? Eva tem 3 letras. Aqui tem um 6.
Neuza tem, ó, 5 letras. Aqui tem um 30. A gente poderia relacionar aqui, pessoal, ó, tentar encontrar um padrão, ó, de 3 para 6, de 5 para 30, mas eu vejo aqui que não tem, ó, um padrão específico. De 6 para 3, a gente tem 3 de diferença. De 30 para 5, a gente tem 25 de diferença. Então, ó, não estaria relacionado ao número de letras, pessoal. Tampouco ao número de vogais e consoantes, né? Sendo que esse número aqui é muito maior do que a quantidade de letras da palavra. Então, ó, essa outra maneira que a gente poderia verificar também, ó, o número de consoantes aqui, ou o número de vogais, pessoal. Mas também não está relacionado. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu pensei aí que poderia estar relacionado ao número de fatorial, pessoal. Mas se você vai aí ver na matemática, não tem um número que o fatorial dele seja 30, pessoal. Por exemplo, ó, fatorial seria o número multiplicado por todos os seus antecessores. Se a gente começar com 2, ó, pessoal, ó, seria 2 vezes 1, que daria 2. Aí a gente vai para o 3, pessoal. Ó, 3 seria 3 vezes 2 vezes 1. Sempre assim, pessoal. Sempre o número multiplicado por todos os antecessores multiplicados pelos outros. Aqui, ó, 3 fatorial, pessoal, a gente teria 6. Aqui no caso, ó, beleza, possa ser que seja isso. Mas no caso de Neuza, pessoal, olha só o que vai acontecer, ó. 4 fatorial, pessoal, ó, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E o nosso 5, pessoal, já pula para um número totalmente diferente, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 já pula para o nosso 120. Então, ó, não tem um número aqui, ó, que o fatorial dele seja 30. Então, eu descarto, pessoal, essa hipótese de ser o número de fatorial. Tem um negócio na matemática que é parecido com o fatorial e chama primordial, pessoal. Primordial, ó, é o símbolo hashtag. Se você não conhece, já tem diversos outros conteúdos aí no canal que eu expliquei aqui o que significa esse primordial. Mas foi exatamente isso que eu identifiquei, pessoal. Eu identifiquei aqui, ó, que 30, já que não está relacionado ao fatorial, possa ser que esteja relacionado ao primordial. Por quê? Porque o meu 3, pessoal, aqui, ó, 3 fatorial é 6. E o meu 3 primordial, pessoal, também é 6. O que seria o primordial, pessoal? O primordial seria basicamente igual ao fatorial, só que a gente estaria descartando os números que não sejam primos, pessoal. Ou seja, a gente só vai multiplicar os antecessores de n que sejam primos. No caso aqui, pessoal, ó, de 3, a gente teria 3 fatorial. O 3 é primo, o 2 é primo também, porque é só dividido por ele mesmo ou por 1. Então, daria 6. Mas no caso de 5 fatorial, pessoal, que é aquele que é acima aqui, ó, do nosso 24, ó. Se o nosso fatorial é 24, pessoal, o nosso primordial não tem como ser maior que 24. Então, por isso que eu já descarto aqui, ó, esse 24, certo? Então, eu sei necessariamente que está relacionado ao número de letras, certo, pessoal? Aqui, ó, eu só precisava saber se estava relacionado a fatorial ou primordial. E eu vou constatar agora que está relacionado ao primordial. Por quê? Se eu divido esse 120 por 4, pessoal, ó, olha só a mágica. Dá meu 30, certo? Se dá meu 30, pessoal, para eu chegar nesse meu 30, eu só não deveria ter multiplicado por 4, que seria aqui, ó, esse nosso número aqui que não é primo. O resto tudo é primo, pessoal, olha só. O 5 só é dividido por 5 e por 1. O 3 só é dividido por ele mesmo e por 1. Mesma coisa para o 2. Aqui no caso do 1 não vai fazer diferença, mas o número 1 aqui, pessoal, ó, seria o nosso número neutro na matemática. Então, ele não é um primo, ele é um número neutro. Então, ó, o nosso 5 fatorial, pessoal, ficaria como resposta 30. Então, esse é o nosso padrão. 3 primordial, pessoal, daria o nosso 6. 5 primordial, pessoal, daria o nosso 30. Então, a gente precisa achar, ó, o primordial que corresponde ao número de letras de Adão, que seria 4 fatorial, pessoal. Então, ó, como que seria o nosso 4 fatorial, pessoal? Lá no nosso do nosso fatorial, a gente verificou que 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
No caso do primordial, pessoal, a gente só não multiplicaria pelo 4. Por quê? Porque o 4 pode ser dividido por 2. Então, ele não é um número primo. No nosso caso aqui, ó, 4 primordial, pela própria palavra já diz, só seria o 3 e o 2, certo? Já que eu disse que 1 é neutro. Então, ó, o nosso 4 primordial, pessoal, seria 6. Essa seria a nossa resposta do exercício, pessoal, ó. Gabarito letra C aqui, ó. E aí, você achou essa questão difícil, fácil? Minha opinião aqui, pessoal, eu achei essa questão aqui muito quebra-cabeça. Eu tive que quebrar muita cabeça para encontrar essa resposta aqui, pessoal, porque vai além do fatorial, entrou um conceito aqui da matemática que poucas pessoas sabem, que é esse primordial, pessoal. Comenta aí embaixo para mim se você já sabia o que significava o primordial, pessoal, que seria o hashtag aí, certo? Se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, então kiwi é 1, 2, 3 ou 4. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Qual que é a resposta que você acha que é, ó? Seria a letra A, B, C ou D? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou estar curtindo o seu comentário caso você acerte. A gente tem diversas maneiras de tentar começar a pensar aí para determinar aqui, ó, qual que é o número que vem aqui, ó. Kiwi é 1, 2 ou 3 ou 4. A primeira delas, pessoal, é contar o nosso número de letras. O nosso número de letras da palavra, pessoal. No caso aqui, ó, abacaxi, a gente teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Então, a gente marca aqui, ó, 7 letras. Vamos colocar um 7L aqui, ó, 7 letras. Já vejo aqui que não está relacionado esse 5. Então, já não estaria relacionado esse número de letras. Mas vamos ver aqui se tem um padrão, ó. Se tem um padrão aqui, ó, de 7 para 5, que seja o mesmo aqui, ó, de cereja para 5, de limão para 5, ó. Então, ó, cereja aqui, ó, teria 6 letras. Certo? 6 letras. E aqui, ó, limão, pessoal, ó, limão teria, ó, 5 letras. Então, a gente coloca aqui, ó, 5 letras. Pessoal, ó, aqui, ó, no caso, então, a gente não tá seguindo necessariamente um padrão, certo? Por que que a gente não tá seguindo um padrão, pessoal? Ó, porque, ó, diferença de 5 para 7, 2, certo? Diferença aqui, ó, pessoal, ó, de 5 para 6 seria 1. E a diferença aqui, pessoal, ó, seria 0. Então, ó, a gente não segue necessariamente um padrão. E outra, se fosse seguir, por exemplo, um padrão aqui, ó, decrescendo 1, sempre decrescendo 1 aqui, ó, do nome, ó, da fruta, ó, aqui a gente teria aqui que o i é 4, certo? 4L. E o nosso número, pessoal, a gente teria como se fosse um número negativo aqui, ó. No caso, seria o número 5 aqui, certo? Continuaria o número 5 aqui e o nosso número aqui, ó. Diferença seria negativa, certo? Mas a gente não tem, pessoal, o nosso número 5 nas respostas. Então, por isso que não é por esse método aqui, ó, de número de letras, certo? A gente, ó, pode verificar também, pessoal, pelo número de vogais. No caso aqui, pessoal, o número de vogais, a gente teria o seguinte, ó. Palavra abacaxi. Tem 1, 2, 3, 4 vogais, pessoal. Então, a gente coloca aqui, ó, 4D, certo? Cereja teria, ó, 3 vogais. Vamos colocar aqui, ó, 3V. Aqui é V, pessoal. 3V. Limão, pessoal, ó, tem 3 vogais. Vamos colocar 3V. Então, ó, continua não tendo padrão, ó, porque, ó, 4 vogais, diferente aqui, ó, 4 para 5, diferença 1. Aqui já é diferença 2, ó, de 3 para 5, e aqui também é diferença 2, ó. Limão também 3 vogais para 5, então não seria o número de vogais, pessoal. Aqui, ó, a gente poderia variar também o número de consoantes aí, pessoal, mas eu já verifiquei isso que também não está relacionado, tá ok? Número de consoantes, mas você pode tentar aí também pelo número de consoantes. E o que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, seria pelo número de letras diferentes, ó. Número de letras diferentes, certo? Essa aqui, ó, pessoal, seria a nossa quarta tentativa aí de achar um padrão para essa resposta, ó. Que seria pelo número de letras diferentes. E o que seria isso, ó, pessoal, ó? A seria a primeira letra diferente aqui de abacaxi, ó. B a segunda,
o A se repete aqui, não conta. C seria minha terceira, o A se repete aqui de novo. X seria minha quarta, certo? E I, pessoal, seria minha quinta, ó. Então, eu tô chegando à conclusão aqui, ó, que isso aqui, ó, é igual ao número de letras diferentes, certo? Porque eu tenho 5 letras diferentes aqui, ó. Então, ó, abacaxi a gente tem 5 letras, certo? Agora, ó, vamos ver cereja, pessoal. Ó, cereja teria uma letra aqui, aqui se repete, aqui teria minha segunda, ó. Aqui, ó, a terceira. Aqui se repete, aqui seria minha quarta e aqui seria minha quinta. Então, pessoal, ó, também cereja tem 5 letras diferentes. Então, ó, tá seguindo um padrão, certo? E agora, pessoal, ó, limão, ó, tem uma, duas, três, quatro, 5 letras diferentes também, pessoal. Nenhuma letra aqui, ó, é repetida. Então, ó, tá aqui o nosso padrão do exercício, pessoal, ó. Tá relacionado ao número de letras diferentes que não se repetem, certo? No caso de kiwi, então, pessoal, a gente, ó, tem 4 letras. O pessoal vem aqui, ó, pronto, ó, contei 4, marco 4 aqui. Mas não, tá errado, sabe por quê, ó? O i, ó, pessoal, se repete. Então, ó, kiwi teria, ó, 3 letras diferentes, pessoal, ó. 3 letras diferentes. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, ó, seria a letra C, certo? 3. Kiwi é 3. E aí? Você conseguiu acertar essa questão de raciocínio lógico aqui? Ou você errou? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se Carlos é 36, Alana é 9, Miriam é 16, então Renier é 4, 9, 16 ou 81. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Então, pessoal, ó, como que a gente resolveria essa questão de raciocínio lógico aqui, ó? Se Carlos é 36, Alana é 9, Miriam 16, qual que é o número correspondente a Renier aqui, pessoal? Esse tipo de questão aqui, que tenta relacionar um nome a um número, um nome a um animal, um nome a outro nome, sempre tem um padrão atrás, pessoal. Ou seja, aqui, ó, nesse exercício, a gente tem 3 sequências dadas no exercício, ó, que seria Carlos, Alana e Miriam. Essa sequência aqui, pessoal, essas 3 sequências, tem um padrão por trás que todas elas seguem e a partir disso a gente pode encontrar o número de Renier aqui, pessoal. Então, ó, tem diversas maneiras que a gente pode tentar começar a resolver, ó. Como, por exemplo, pelo número de letras. Número de letras da palavra aí, pessoal, aí depende se é com repetição ou não. A gente pode considerar as duas maneiras. Seria também, ó, pelo número de vogais, ó, poderia ser, ó, seria o nosso alfabeto aí, A, E, I, O, U, ou também pelo número de consoantes, pessoal, que seria todas as nossas outras letras do alfabeto aí, tirando as vogais. Então, pessoal, verificando aqui, ó, primeiro pelo número de letras, a gente percebe aqui, ó, que, ó, Carlos tem 6 letras, certo? Ó, 6 letras, vou colocar um L aqui, 6 letras. Não tem uma relação direta com esse 36, pessoal, mas a gente pode estar tentando aí avaliar para tentar achar uma relação aqui, ó, que respeite Carlos, que é 36, e que siga igual para todas as outras. Se a gente verifica aqui, pessoal, a Lana também tem 6 letras, ó, 6 letras. E o número é diferente, pessoal, ó. 6 letras de Alana é diferente aqui, ó. Aqui é 36 e aqui é 9. Então, já não é o padrão pelo número de letras, pessoal. O número de letras em si, considerando com repetição. Mas a gente verificar aqui, ó, Miriam também tem 6 letras e é outro número diferente. Então, não seria pelo número de letras em si, pessoal. Mas eu encontrei um outro padrão aqui, que seria a partir do número de letras sem repetição, ou seja, letras que não se repetem. Então, aqui, ó, pessoal, ó, eu não encontrei um padrão específico para vogais ou consoantes, mas eu vou deixar um desafio aí para vocês, ó, tentar verificar aí alguma maneira, considerando com repetição ou não, para encontrar aí um padrão que chegue nessa mesma resposta, tá ok? Então, pessoal, ó, verificando aqui, ó, sem repetição, a gente verifica que Carlos ainda continua com 6 letras, ó, porque o C não se repete, o A não se repete, o R não se repete, e assim por diante. Então, ó, Carlos ainda continua com 6 letras. A Alana, pessoal, a Alana fica com, ó, 1, 2, aqui se repete, 3 e o resto se repete. Então, a Alana ficaria, ó, pessoal, com 3 letras sem repetição, ó, S/R, sem repetição. E aqui, pessoal, no caso de Miriam, ó, a gente teria 1, 2, 3, aqui se repete, 4 e aqui se repete. Então, seria 4 letras sem repetição, pessoal.
E como que eu verifiquei aqui qual que seria o padrão relacionado a esse nome, pessoal? Basicamente, eu peguei essa quantidade de letras aqui, ó, sem repetição, anotei aqui para tentar encontrar aí uma resolução, ó. Se a gente tem 6 letras para Carlos, a gente tem 3 letras aqui para Lana e 4 letras para Miriam, eu fiz o seguinte, pessoal, ó. O 6 de Carlos estaria relacionado com 36, o 3 de Alana estaria relacionado com 9 e o 4 de Miriam estaria relacionado com 16. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu verifiquei, ó, que nada mais, nada menos que o número de letras sem repetição ao quadrado equivale ao número aqui do nome. Então, foi isso que eu verifiquei, pessoal, ó. Se a gente pega esse 6 e leva ao quadrado aqui, ó, gera o nosso 36. Se a gente pega esse 3 aqui e leva ao quadrado, gera o nosso 9. Se a gente faz a mesma coisa com o 4, ó, gera o nosso 16. Então, foi isso que eu encontrei aqui, pessoal, ó. Nada mais, nada menos que o número de letras sem repetição elevado ao quadrado equivale a esse número aqui. Então, para a gente encontrar a resposta desse exercício, a gente tem que pegar a quantidade de letras sem repetição de Renier e elevar ao quadrado. Então, ó, se a gente contar aqui a quantidade de letras, pessoal, a gente teria o seguinte, ó. O R seria a nossa primeira letra, o E seria a nossa segunda letra, o I seria a terceira letra, o N seria a quarta letra. E o resto aqui, pessoal, tudo se repete, ó. O I se repete, o E se repete, certo? E o nosso R aqui se repete. Então, a gente teria, ó, 4 letras, pessoal, diferentes em Renier. A gente já tem aqui a nossa resposta, ó, porque é a mesma de Miriam. Miriam também tem 4 letras, então, ó, seria 16 o nosso gabarito dessa questão aqui, certo? Então, ó, 16, ó, pessoal, letra C aí, ó, gabarito letra C, 16. Complete a seguinte sequência lógica. Sequência dada aí por 2, 2, 4, 12, 48. Qual que seria o próximo número depois do 48 aqui? Seria letra A, B, C ou D? Você saberia a resposta? Comenta aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. Se você acertar, eu vou estar curtindo o seu comentário. Pessoal, ó, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Envolve aqui, pessoal, números. Se envolve números, é uma sequência numérica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a diferença, ó, dos termos, pessoal. O que seria termos aí na matemática? Ó? Termos seria quantos números a gente tem na sequência. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos, pessoal. Ó, 5 termos dados, certo? São números dados. E esses termos aqui, pessoal, todos eles juntos formam um padrão para a gente resolver a nossa questão aí, certo? Padrão matemático, pessoal. Então, para resolver esse exercício aqui, ó, encontrar esse padrão, primeiro a gente começa com as diferenças, ó. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, 2 por 2, diferença 0. Aqui, ó, a gente tem, ó, 2 para 4, diferença 2. Aqui, ó, de 4 para 12, ó, 12 menos 4, diferença, aí a gente vai ter 8. E aqui, pessoal, ó, de 48 para 12, a gente vai ter uma diferença aí, ó, de 36. E o que eu percebi aqui, pessoal, olha, eu percebi o seguinte. Se eu avaliar agora a diferença das diferenças, vamos ver o que a gente encontra. 0 para 2, ó, vamos ter diferença 2. De 2 para 6, a gente vai ter uma diferença... De 2 para 8, a gente vai ter uma diferença 6. E aqui, pessoal, ó, de 36 para 8, vamos ter aí uma diferença de 28, certo? Uma diferença de 28. Aqui eu não verifico um padrão aqui, ó, por meio dessa diferença, ó. A gente poderia tentar fazer a diferença de novo, ó, 4 e aqui, ó, 22, certo? Mas eu não vejo um padrão nisso, pessoal. A gente poderia tentar ir até o fim aí para ver se tem um padrão, certo? 22 para 4, a gente tem a diferença de 18, certo? Não teria um padrão pelas diferenças e diferenças. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu verifiquei o seguinte, ó. De 2 para 2 aqui, ó, eu tenho aí um número igual, certo? Um número igual. E aqui, ó, pessoal, ó, de 2 para 4, se eu multiplico esse número 2 aqui, ó, por 2, eu gero esse meu 4, certo? Beleza, beleza. E agora, pessoal, ó, para eu gerar esse 12 aqui, ó, o que eu percebi foi o seguinte, ó. Se eu multiplico esse 4 por 3, me gera esse 12. Beleza. Ok. Tá. Aqui eu multipliquei por 1, deu 2. Aqui eu multipliquei por 2, deu 4. Aqui eu multipliquei por 3, deu 12. E aqui, se eu multiplicar por 4, daria 48? Vamos ver. Deu 48, né? Ó, 12 vezes 4, ó.
Na apostila eu explico para você aí como que você faz esse tipo de operação aqui, ó. Mas, ó, 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. 48, beleza. Cheque. Então, ó, por que a minha diferença aqui, ó, do meu próximo número não pode ser, ó, aí, ó, 48 vezes 5. Por que o meu próximo número não pode ser isso? O que proíbe? Nada. Porque eu já encontrei meu padrão, certo? Ó. Isso aqui é multiplicado por 1 dá isso, isso aqui é multiplicado por 2 dá isso, isso aqui é multiplicado por 3 dá isso, isso aqui por 4 dá isso, isso aqui por 5 vai ter que dar o meu resultado aqui, certo? Obrigatoriamente, porque esse é o padrão do exercício. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer essa operação aqui, ó? 48 vezes 5, ó. Então é o seguinte, ó, vamos montar aí nosso sisteminha, esquema de operação de multiplicação, né, que é o que eu chamo aí na apostila. Aqui, ó, 48 vezes 5, primeiro a gente começa com 4, com 8 aqui, certo? Que é a nossa unidade, pessoal. Aqui a gente tem unidade, né, seria um número único, e aqui a gente tem a nossa dezena. Então a gente sempre primeiro começa com a unidade. 8 vezes 5, pessoal, da nossa tabela aí da matemática, seria o nosso 40, certo? 40. E agora, pessoal, a gente sobe 4 aqui, ó. Faz 5 vezes 4, daria o nosso 20, certo? 20. Mas a gente já tem um 4 que subiu aqui, ó, que foi adicionado à casa das dezenas. Então, ó, seria 20 mais 4. 24. Aqui, pessoal, a gente já vai abaixar, então, o nosso 24, porque não tem mais nada aqui, certo? Então, ó, nossa resposta já está aqui, ó, 24. Seria a letra B aí, ó, gabarito letra B, 240. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Eu, particularmente, achei ela bem complicada, tá ok? Porque eu precisei fazer toda essa diferença aqui para não chegar a nada. E aí, você acertou, errou? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, tá ok? E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí de qual região do Brasil, né? Se você estiver falando do Brasil, você se é de São Paulo, Rio de Janeiro. Se você estiver falando fora do Brasil, comenta aí embaixo o seu país. Tô curioso, sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Embaixo da descrição aí tem bastante conteúdo bacana para auxiliar no ensino da matemática. E te vejo no próximo vídeo.